passar. Graça e paz. Oi? Aí, viu? Graça e paz, irmão. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, então. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, te rendemos graça, Senhor, te bendizemos, Pai, exaltamos o seu nome, invocamos o teu Espírito Santo nessa noite. No nome de Jesus, ó Senhor, gratidão temos, Senhor, pelas nossas vidas, gratidão temos pela tua presença dentro de nós, em nossas vidas, gratidão temos, Papai, por ter nos deixado o Consolador, aquele que nos instrui, aquele que nos guia, aquele, Senhor, que nos coloca no caminho, nos coloca na direção. No nome santo de Jesus, Papai, agora nesse momento de comunhão, no qual nos alimentaremos da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, Papai querido e amado, implante, Senhor, o teu evangelho dentro de nós, faça, Senhor, raiz esse evangelho dentro de nós, que nós possamos, Senhor, em mais uma noite aprender um pouco mais de como nos relacionar contigo. No nome santo de Jesus, ó Senhor, que todo impedimento que se diz respeito no mundo espiritual, Senhor, seja combatido, tudo aquilo, Senhor, que trava e tira as nossas atenções, tudo aquilo, Senhor, que nos bloqueia, no que se diz respeito a estarmos conectados a Ti, entronizados a Ti, Senhor, que isso seja destruído, que isso seja aniquilado, porque nessa noite, Senhor, nós queremos nos derramar aos Teus pés. Nessa noite nós queremos, Senhor, mergulhar fundo, nós queremos, Papai, entender um pouco mais de Ti, conhecer, Senhor, os Seus desígnios, Papai querido e amado, conhecer os Seus caminhos, a Sua vontade, Senhor, porque é nela que queremos caminhar. No nome de Jesus, nos ministra nessa noite. Gratidão, Senhor, eterna. Amém. Graças Amém. a Deus. Graças Amém. a Deus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Ou melhor, Gênesis não. João. Mudei de ideia. Gostaria de introduzir um assunto muito bom para se falar. João, capítulo de número 1, tá? Nós já vamos fazer a leitura. João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 1. Verso 1, 2, 3, 4, 5 e o verso de número 14. Amém? 1, 2, 3, 4, 5 e 14 do Evangelho segundo escreveu João. E eu gostaria de introduzir um assunto, irmão, só que assim, a gente... Eu acredito que os irmãos talvez entendam, não sei, embora os irmãos sejam muito avançados no que se diz respeito ao Evangelho, porque os irmãos, eu sei que os irmãos leem, eu sei que os irmãos oram, eu sei que os irmãos estudam, mas eu quero falar, o Senhor tem colocado no meu coração para nós, nas oportunidades, né, que eu tiver aqui falando com os irmãos, tanto no dia de sexta quanto no dia de domingo, eu vou dar sequência, né, entrar no assunto tabernáculo. Amém? É algo assim que o Senhor tem me tocado e eu gostaria de realmente transbordar essa questão na sua vida, é uma questão muito importante. Nós vamos voltar depois, no decorrer disso, de falar também das coisas preciosas que nós estávamos vendo às sextas-feiras, mas eu vi a relevância de falarmos do tabernáculo. Por quê? Porque vai se encaixar com a questão das pedras. E aí, se eu falo tudo das pedras para voltar no tabernáculo, talvez não faça tanto sentido. Então, eu estou tentando construir, né, aqui na minha mente, sendo obediente ao Espírito do Senhor,
para que traga aos irmãos um caminho, entendeu? Que fique mais fácil para os irmãos compreenderem. Porém, embora falemos nesses próximos encontros sobre o tabernáculo, eu gostaria de trazer o princípio do tabernáculo, que é a base da base para que entendamos o tabernáculo. O tabernáculo é algo muito importante de se acontecer, mas na verdade o que vocês vão receber hoje é a conclusão do que é o tabernáculo. Amém. Então eu vou começar de trás para frente, né? Ao invés de vir mostrando o tabernáculo na antiga aliança, mostrando os itens, nós vamos falar de tudo isso e depois tudo isso vai se conectar às pedras preciosas. Amém? Amém. Amém. Porém, nós vamos entender o fundamento do tabernáculo. Antes da gente estudar bacia de bronze, antes da gente estudar altar de incenso, enfim, né, a menorá, a mesa dos pães da proposição, a arca da aliança, antes da gente estudar essa questão da construção, hoje nós precisamos entender o fundamento do tabernáculo, certo? Amém. E nós começamos isso porque a gente precisa entender o que é o tabernáculo, né? Então, isso é tudo muito importante, mas isso nos leva a um ponto, né? Então, por isso que a gente vai começar de trás para frente. Vocês vão ver que quando vocês pegarem o tabernáculo, é esse estudo que eu tenho feito em muito tempo, muitas madrugadas, eu estou estudando a respeito dessa questão do tabernáculo, e aí o Senhor me tocou a realmente fazer de trás para frente, porque dá mais clareza, dá mais entendimento, porque depois quando a gente começa a pegar os itens, você começa a falar, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, e aí vocês vão ver que vai tudo ligar, e quando vocês até relembrarem o que foi falado das pedras preciosas, do processo do Espírito Santo em nós, onde ele vai nos moldando, lembra disso? Nos tirando do bruto, né? do que é bruto e passando para o que é precioso, para o que é lapidado. Lembra que a gente estudou isso, sim ou não? Quando a gente pegar essa questão do tabernáculo, pegando o fundamento do tabernáculo, vai ficar muito fácil. Amém? Amém. Então pode parecer que no começo de hoje aqui você fala, não, ele não está falando do tabernáculo, mas é por isso. A gente está indo para os finalmente. Tá? Então, lembra, estamos caminhando de trás para frente. João, capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Amém. Esses 5 primeiros versículos. De quem estamos falando aqui? Jesus. De Cristo, Jesus Cristo, certo? Sim. Jesus Cristo como no princípio sendo o verbo, ok? Amém? Sendo só Jesus no princípio e neste princípio sendo o verbo, ok? E deixando claro que ele estava todo o tempo com Deus, porque ele é Deus, certo? Todas as coisas que são feitas foram feitas por Ele. Quem fez? Cristo. Ok? E sem Ele, porque é redundante esse versículo. É um versículo redundante aqui, ó. O 3, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então está falando que tudo foi feito por Ele. Então se é tudo, é tudo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É lógico, se tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se é tudo, é tudo. Então, há uma redundância aqui no texto, mas para os irmãos entenderem. Tudo foi feito por Cristo. Amém. Amém? Amém. Nele quem? Cristo. Estava a vida. A vida era a luz dos homens. Cristo é a luz. Cristo é a vida. Não estamos falando de uma luz de claridade, iluminação. Ok?
Não somente isso. Embora tenha isso também, né? Mas porque nele não há trevas, né? Mas não é essa luz que a gente está falando, é a mesma luz que a gente compreende naqueles estudos que nós já fizemos de Gênesis 1, né? E houve luz. Lembra? Sim. Era uma luz física? Não. Era uma luz como se acendeu uma lâmpada? Não, embora tenha a luz que dissipa as trevas, está falando de uma outra coisa, está falando dessa luz. Ele, exato, nele estava a vida, e a vida era a luz. Então, o que era a luz ali? A vida. Ok? Amém. A luz resplandece sobre as trevas, e essas trevas também, embora seja escuridão, porque trevas está falando de escuridão, mas não é somente, assim como a luz não é somente a luz de acender a lâmpada, a trevas também não é só trevas e escuridão, porque aqui há uma luz que há vida nessa luz, e nessa luz não há vida, ok? A energia, não vida, amém? Essa luz aqui de João tem vida, certo? E as trevas são trevas também, obviamente, de escuridão, porém são as trevas que têm poder de compreensão, porque as trevas não compreenderam a luz, e trevas não compreende nada, o escuro não tem que compreender nada. Ou você apaga a luz e o escuro fica assim, agora eu tenho que deixar tudo preto, porque ele apertou o botão, ele não tem compreensão. É automático, é natural, né? Você apagou a luz, o que acontece? A luz sai e fica ela não fica pensando, nossa, o que aconteceu? Que hora que ele vai apertar o botão e acender de novo? Não. Essa compreensão está falando, né? Nós já estudamos isso, está falando do quê? Exatamente. Né? Daquela queda, daquela primeira rebelião. Sim. Né? Lúcifer não compreendeu. Exatamente. Ok? Não só ele, quanto todos que andam em trevas e não o receberam. Todos os que andam em trevas ainda e não o receberam, não compreenderam a luz. Por exemplo, eu posso dizer que embora Cristo é a luz, sim ou não? Sim. Cristo é a vida, sim ou não? Sim. O judeu o recebeu? Não. Então ele não o compreendeu a luz. Os judeus estão em trevas. Eles estão em trevas. O seu interior ainda está em trevas. Eles não compreenderam a luz. Porque esse não é esse é profeta. Tudo que não compreende a Cristo Está em trevas. Porque ele é a luz e na luz está a vida. Sim. A vida é a luz. E é o que acontece. Quem não compreende a luz não vem para a vida. Permanece na morte, nas trevas. Então por isso que a gente fala, aquele que compreendeu a luz nasce de novo. Recebeu vida. Aquele que não creu no Senhor Jesus, não acreditou na luz, não nasce de novo, permanece na morte, trevas. Amém? Conseguiu entender? Amém. Amém? Então aqui nós estamos falando de Cristo. Cristo como aqui, até esse verso, como a vida, a luz e o verbo, que estava no princípio com Deus, mas que ao mesmo tempo também é Deus. Ok? Amém. Ele como verbo. Agora a gente pula para o verso de número 14. O verbo, então aqui vai mudar a narrativa. Até aqui era o verbo, certo? Sim. Porém o verbo se fez carne. O verbo encarnou, se fez carne. Agora não é mais verbo. Do 14 em diante, já está apresentando a luz, a vida, o Cristo, o Deus em carne, como verbo. Ok? E habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Desculpa, verdade. Cheio de Verdade. graça e cheio de Verdade. verdade. Ele habitou, e aí nós vamos
nós vamos entender algo poderoso, irmão. Guarda esse João até o final da nossa comunhão aqui. Guarda isso. E guarde o seguinte ponto, ó. O que você precisa entender no início? Ele era o Verbo, que era Deus que estava com Deus, ok? Era a luz, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ok? Nele estava a vida, e a vida era a luz. A vida era a luz dos homens, as trevas não compreenderam isso, ok? Mas o Verbo se faz carne, e ele habita entre nós. Esse habitou, você grifa aí também, que a gente vai pegar esse habitou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Então, olha, um detalhe aí. O que nós vimos quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós? A sua glória. Vimos, pega isso, vimos a glória. Como a glória do unigênito do Pai, certo? Sim. Cheio de graça e cheio de verdade, certo? Amém. Pega esse final também. Agora nós vamos lá para Gênesis. Amém? Amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26. Eu gostaria que algum dos irmãos aí que acharam, leia para mim o 26. O 1,26, tá? O 26. E disse Não, Deus... calma aí. Perdão. Espera só um minutinho. Vai ler o 26. Não precisa ler o 27. E leia o 28. 26 e 28. Gênesis 1, 26 e o 28. Não, pode ler o 27 também. Tem problema. Lê tudo? Lê tudo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Vamos lá pegar os detalhes desse texto. Nós já vimos, né? Porque nós já estudamos Gênesis 1, 26. Amém? Mas Amém. Vamos por um outro caminho aqui para eu mostrar para os irmãos, para a gente entender essa questão do tabernáculo. Mas meu Deus do céu, que Gênesis, que João tem a ver com o tabernáculo? Espera um pouco, irmãos. Muita calma nessa hora. Tá calma nessa hora. Amém? Amém. Vamos para o verso 26. Disse Deus. O que Deus disse? Façamos o homem, ok? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus, ok? Está dizendo, amém? Façamos o homem, certo? Amém. E este homem tem que ter a nossa imagem, ok? Uhum. E a imagem conforme a nossa semelhança.
quê? Com qual objetivo? Com qual propósito? Para que domine sobre os peixes do mar. Ok? Esse é o propósito de Deus estar fazendo a imagem, de Deus estar fazendo conforme a semelhança. Ok? Para que domine também sobre as aves dos céus, para que domine sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Criou Deus o homem à sua imagem. Diga-se, criou. Criou. Então ele criou. Sim ou não? Sim. Está criado. Amém. Certo? Sim. A imagem de Deus o criou. O homem. Certo? Homem e mulher os criou. Ambos a imagem de Deus. Ok? Amém. Está criado. Qual é a prova de que está criado? Né? Na verdade, aqui nem tanto criado, mas sim gerado. Né? Homem e mulher gerado em Deus. Ok? Como? De que forma? A imagem, semelhança de Deus. Ok? Verso 28. Deus os abençoou. E detalhe, né? O homem aqui não estava formado, né? O homem não estava formado. O homem só vai ser formado no capítulo de número 2, verso de número 7 ou 8 em diante, não lembro. 7 em diante, né? Mas Deus os abençoou, porque ambos estão criados, sim ou não? Sim. Deus lhes disse. Olha que interessante. Né? Não está formado. Mas olha para você ver, vocês conseguem entender essa proporção dos mundos? Porque é o espírito, né? Porque assim, onde está a orelha dele? Deus está dizendo, Ele só estava em espírito. né? Sim, mas, né? Muitas pessoas vão, não, mas o homem não estava aí sim. Só que em espírito. E aqui Deus está, esse criar de Deus, porque assim, ó, Deus ele gerou o espírito e a alma, sim ou não? Sim. Deus é pai, Deus não criou o espírito e a alma. Ó, a gente já teve aula sobre isso, né? Deus não cria, assim, ele não falou assim, eu quero criar um espírito, desse jeito, assim, né? Mas mesmo assim, né? Lembra, os irmãos lembram quando uma vez a gente estudou sobre a pericorese? Sim ou não? Hã? Que foi uma relação, como se fosse uma relação de amor entre as personalidades de Deus, que compõem o Espírito de Deus. Então, por isso que hoje, a gente precisa entender o seguinte, ó, hoje nós não temos filhos e nós não multiplicamos, sim, nós não fazemos a vida ser propagada, vamos dizer assim, através de nós. E como que normalmente isso acontece? Através de uma relação de amor. Muitos, é óbvio, né? Eu não estou falando amor no sentido não só no sentido de carinho, de afeto, mas esse amor, ele tem mais um significado de uma relação íntima. Porque é óbvio, teve um monte de gente que teve filho de um estupro, né? Mas nós estamos falando de Deus, né, irmãos? Então, assim, vamos ser inteligentes, né? Não houve estupro da parte das personas de Deus. E é óbvio que também não houve um ato, não foi um ato sexual, natural. Mas nós que somos, vamos dizer assim, nós vivemos no mundo natural, sim ou não? O mundo natural, na verdade, ele traz alguns tipos do que existe no mundo espiritual. Então, da mesma forma que hoje, naturalmente, uma mulher relaciona com o homem para gerar uma vida, Deus também no mundo espiritual tem uma relação parecida, isso é pericorese. Mas não é sexual, assim, do mesmo jeito. Mas é uma relação íntima, uma relação de amor, uma relação de conhecer o profundo. Consegue entender, sim ou não? Amém? Mas Deus, e é assim que Deus gera a vida, é assim que Deus gera o espírito, é assim que Deus gera a alma. Amém? Tá tranquilo até aí? Não é como ele cria as coisas.
certo? Não é do mesmo jeito que ele cria as coisas. Esse gerar da vida, esse nascer da vida, foi um sondar íntimo das partes de Deus, ok? Agora, a criação de coisas é um outro princípio, porém, mesmo na criação da vida, ou geração da vida, ele mantém o princípio da criação unificado ao gerar. Onde eu quero chegar? Embora o homem não esteja formado, Deus está criando pelo verbo, porque tudo tem que passar pelo verbo. Lembra que nós lemos em João? Sim. No princípio era o verbo estava com, sem o verbo nada do que foi feito se fez. E aqui o verbo já está dando vida, trazendo vida ao homem, à mulher, no que se diz respeito a tudo. Estes estão gerados em Deus. E o verbo aqui, o verbo é um verbo criativo, é pela palavra. Como que Deus criou as coisas? Pela palavra. Deus cria pela palavra. É assim que Deus cria. Por quê? Porque precisa passar pelo verbo. Porque no verbo há vida e a luz. Passa pelo verbo, cria. Consegue entender? Obviamente fomos gerados em Deus, numa relação íntima, e o verbo estava ali. Porque o verbo é o Cristo. E a parte de Deus, uma das personas de Deus é Cristo. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, ok? E o Deus Espírito, sendo todos um Deus. Não são três deuses. Um Deus, um único Espírito com três personalidades. Que se conheceram profundamente e geraram o Espírito e a alma. Porém, aí, as coisas estão passando pelo verbo. Por isso que, e disse Deus ao verbo. E Deus os abençoou e lhes disse o verbo: frutificai e multiplicai-vos. Está entendendo? Amém. É um princípio criativo pelo verbo. O verbo está dando uma função, criando algo que o homem não pode fugir. Está entendendo? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Ele está repetindo tudo que ele falou depois do 26 ali, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move da face da terra. Amém. Entenderam até aí? Amém. Alguma dúvida? Não? Se tiver, pergunta. Não? Uma, duas. Então eu vou prosseguir. É importante entender isso aqui, tá? Qual é o propósito de Deus na criação do homem? Qual é? É uma pergunta? É uma pergunta, eu estou perguntando. Governo. Administração. O reino, nós enxergamos o reino aqui já, sim ou não? Sim. Porque, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Propósito, aqui está o propósito. Anota na sua Bíblia, pinta esse parágrafo, propósito do homem. Para que nós estamos aqui na terra? Para cumprir isso que é o propósito de Deus. Não é para ser salvo. Propósito, domine, governe, ok? Por que Deus? Por que não? Desculpa. Esse é o propósito, sim ou não? Como o homem vai dominar e governar a terra? Através do verbo? Não. Também, né? Óbvio, né? Mas não. Sujeitando todas as coisas ao seu domínio? Sim. Mas ainda não é isso. Como o homem ele vai ter que sujeitar para governar. Mas como que o homem vai fazer isso? Como é possível o homem sujeitar e como é possível o homem dominar? Quando ele tiver todo o caráter de Cristo. Está quase lá. Em cooperação com Deus. Quando ele for como se fosse vários Cristos. Quase lá. Quase lá. A resposta está no versículo que a gente leu. Volta os versículos aí que você tem a resposta na mão. Esses mesmos. Como que o homem vai sujeitar, dominar? Sendo a imagem semelhante. Sendo a imagem. Então. Isso, velho. Sendo a imagem. Como que o homem vai sujeitar, governar, enfim, sendo a? E guarda isso. Deus fez o homem à sua imagem.
Como que o homem governa? Quando ele tem a imagem. Como que Deus criou Adão? A sua imagem. O que Adão fazia no jardim? Governava. Por quê? Porque ele tinha a imagem. Entende? Adão desobedece a Deus. O que ele perde? A imagem. Nada mais obedece o homem. Perdeu o governo. Porque, entenda uma coisa, irmãos. A imagem, guarda isso, anota isso. A imagem anda junto com o governo e que anda junto com a glória. Não tem glória e não tem governo se eu primeiro não tenho imagem. Quer que eu repita? Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Imagem, governo e glória são a mesma coisa. Porque eu não governo sem imagem, não tem glória de Deus se eu não tenho imagem. Amém. Ok? Amém. E onde estiver a imagem, tem o governo e a glória. Entendeu, sim ou não? Amém. Ou seja, o homem, nós não vamos ler todos os textos, senão a gente não acaba hoje, né? Mas eu não estou com pressa também não, irmãos, porque a gente vai falar, né? No domingo, quando eu for ministrar, eu vou continuar o assunto, às sextas-feiras, porque é muito, assim, de verdade, parece algo, mas quando a gente pega, borbulha dentro de nós, sabe? Glória a Deus. O homem, quando foi criado, do pó, do barro, né? E o barro também passou pelo verbo. Obviamente a gente não vê Deus e haja barro, né? Mas ele disse, apareça a porção seca. Então apareceu a terra. E ele disse, em algum momento também Deus criou a água. Foi através do verbo. E foi através do verbo. Não há como ter acontecido sem o verbo, sem a palavra. E dali formou o barro. Então tudo passa pelo verbo. O homem, quando foi criado, ele foi criado à imagem de Deus. Deus criou um jardim no Éden, sim ou não? Sim. No Éden, Deus criou um jardim. E pôs quem no jardim? O homem. E depois ele tira do homem e ambos moravam no jardim, sim ou não? Sim. Só que o homem foi colocado no jardim, havia um propósito do Senhor, né? Ele precisava de alguém para lavrar o jardim. Só que entenda uma coisa, desde que Adão entrou no jardim até o dia em que Adão saiu do jardim, ele nunca pegou no arado. Ele nunca botou a mão em nada, para fazer nada. Nada. Adão só comia, só colhia. As coisas aconteciam. As plantas davam, porque Deus... A gente estudou isso, tá, irmão? Se você tiver dúvida, pode me perguntar. Eu não quero que você fique com dúvida, mas quando nós estudamos Gênesis, nós vemos um propósito para as plantas. Qual é o propósito da planta? Das árvores? A vida da flora. Qual é o propósito dela? Alimentar e também frutificar e multiplicar. Sim. E dê semente. Tudo vai frutificar e multiplicar. Os animais também vão ter que se multiplicar. Ok? Né, Por exemplo, produza... Deixa eu pegar um texto aqui. Por exemplo, o 22 do Gênesis 1. Só estou passando para a gente relembrar, tá bom? Deus abençoou dizendo quem? Aí foram as águas que produziram abundantemente os grandes peixes e também as espécies aquáticas e algumas aves também. E aí ele vai falar assim, Deus os abençoou dizendo, frutificar e multiplicar e encher as águas. Então qual é o propósito desses seres? Frutificar, multiplicar e encher as águas, povoar. Ok? Quando Deus ele cria a parte vegetal, o reino vegetal, ele também diz isso no 11, produz a terra erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sob a terra. E assim foi, a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. Então, ela tem que produzir o fruto e ela tem que produzir a semente.
frutificando e também multiplicando. Ok? Certo? Sim. Então Deus criou o reino vegetal, e o reino vegetal ele também tem uma função que nós sabemos que está em Gênesis 1:29. Tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, isto ser-vos-á para mantimento. Então, a parte do reino vegetal era para o homem mantimento. O reino vegetal frutifica, né? O reino vegetal também supre. Sim ou não? Sim. Ok? Todo animal e toda ave do céu e todo réptil da terra que é alma vivente, a erva também será alimento. Então, não é só alimentar o homem, assim também como alimentar os animais. Só que Adão viveu um tempão no jardim e nunca trabalhou lá. Nunca. Mas a árvore dava fruto, o fruto não se deteriorava. Ele chegou lá e já estava plantado para ele. Exato. Deus plantou o jardim e o homem só colheu. Só usufruiu. E nós estamos falando tanto de árvores que dão fruto, quanto de árvores, erva, que serve também para comida de animais. Então não só fruto, como também, por exemplo, ervas, capim, plantas, né, folhas que são de alimento aos animais. Mas veja, hoje tudo bem, né? Eu sei que, como eu falei, eu sei que os irmãos já estudaram isso, os irmãos são bem para frente com relação a isso, mas hoje vocês veem assim, tem coisas que, embora acabem produzindo, frutificando sozinhas, né? A gente tem umas florestas aí e tal, mas tem coisas que também, por conta da própria natureza, mesmo sem ação, acabam morrendo. Mas ali era tudo em abundância, vinha o fruto, vinha a erva, o animal comia, o homem comia, ele não trabalhava. E era totalmente suprido dentro do jardim. O que ele precisava comer, o que o animal precisava comer, eles comiam. Certo? Por que isso acontecia? Por conta da imagem. Vocês vão entender o que eu estou falando, mas o homem não precisou trabalhar em nada, e nem nada no jardim morria por conta da imagem que o homem tinha. Eu não sei como era a vida fora do jardim. Óbvio, entendo eu, lendo algumas coisas, que a vida fora do jardim não era igual à vida dentro do jardim. Ok? A vida dentro do jardim, o que acontecia ali vamos dizer assim, nesse ecossistema de vida, era diferente do que acontecia fora do jardim. Embora o pecado ainda não tinha tocado o que estava fora do jardim também. Aconteceu dentro e depois foi colocado fora. Mas não funcionava do mesmo. Dentro do jardim existia um homem com a imagem de Deus. E onde há imagem, há também os irmãos falaram, onde há imagem, há o governo, e também existe a glória. Onde tem imagem, tem governo. Onde tem governo e imagem, tem glória. Certo? Então o homem era a imagem de Deus, e onde o homem estava, ali estava o governo e a glória. Consegue entender? Pastor, então isso significa, por ter a imagem e a glória, que o Éden não era somente um lugar físico. Não, o Éden, eu nem vejo o Éden como um lugar 100% físico. Sim. Muito pelo contrário. Eu vejo um ambiente assim mais espiritual do que físico. Eu vejo dessa forma. Né? Ele não era um jardim totalmente físico. Cercadinho. Não. As pessoas imaginam, né, como uma coisa totalmente física. Totalmente não. Eu acredito numa dimensão, num ambiente de conexão. Exatamente. Porque, essa é a realidade para onde a gente está indo, né? Essa união do terreno com o espiritual. Exato. Então, nós iremos voltar a essa realidade. Né? Vamos voltar a essa realidade, exatamente. Pastor, uma pergunta. Pode perguntar. Se era um ambiente espiritual, que nós sabemos, e era para o homem governar, porém ele não precisava disso por causa da semelhança, então
Então, qual que era, assim, se era para ele governar, mas na verdade era a imagem e semelhança do Senhor que governava. Sim. Através da dele. imagem, sim. Mas Adão, ele não governava porque já estava tudo pronto, certo? Não, ele governava. Mas então, só que tudo estava conforme Sim. a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, o que ele iria governar Por se exemplo, estava... sim, por exemplo, vou te dar um exemplo e aí a gente vai entender. Quer ver? Ó, eu posso responder sua pergunta daqui a um texto? Pode ser? Mas aí você vai entender e a pergunta é muito boa, né? Porque se estava tudo pronto, ele governava o quê então? Porque o que nós pensamos? Só se governa o que está ruim. O que está ruim não, né? Na verdade, eu preciso estar ali porque há necessidade de eu trabalhar. A pergunta da Sami é, estava tudo perfeito. Mas só que Adão também, ele colocou nome dos animais. Sim. Então é um Também é um Ele governo. não ficou só parado Sim, ali. sim. Imagina quantos animais, né? Mas não foi mas acabou não sendo um trabalho. Os irmãos vão pegar. Fica em paz, tá bom? Mas o que os irmãos precisam entender a princípio? Tudo tem que passar pelo verbo. Ok? Quem era o verbo? Deus, Cristo, sim ou não? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Pegaram aí? Adão foi feito à imagem de Deus. O que eu estou mostrando para os irmãos? Só se governa e só a glória quando nós temos a imagem. Sem imagem não há governo e não há glória. Ok? Quer ver? Ó, vamos entender um pouco. E aí eu vou respondendo aos poucos o que a Sam me perguntou. Tá bom? E aí os irmãos vão entender. Quer ver? Ó? Abre a Bíblia lá em Colossenses. Capítulo de número 1, verso de número 15. Colossenses 1,15. Amém? Amém. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ok? O qual é a imagem. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 1. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Eu deixo os textos, mas eu não anoto o que é cada coisa, irmãos. Por isso que eu... Hebreus, deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus, capítulo de número 1. Amém. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3. Amém? Amém. Ó, o qual, e é do mesmo jeito que nós estamos lendo em Colossenses, ó, o qual, lá em Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível, sim ou não? Uhum. Cristo, o que Cristo é? A imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, lembra que eu falei, ó, sem imagem não tenho governo e não tenho glória. Por que ele é o resplendor da glória? E a expressa imagem da sua pessoa. Cristo é o resplendor da glória por ser a expressa imagem de Deus. Por isso que eu falei, glória e imagem tem que andar junto.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade às alturas. Pegou aí? Amém. Sendo a expressão da imagem de Deus. Cristo expressa a imagem de Deus. Hebreus, ainda em Hebreus, capítulo de número 10. Verso de número 5. Conectando ao nosso texto no início de João. Hebreus 10. 5. Por isso, entrando no mundo, ou melhor, não, vou desse mesmo. Ok. Por isso, entrando no mundo, ou seja, Cristo está entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes. Sacrifício e oferta, não, mas um corpo me preparaste. Lembra lá, ó, o verbo se fez carne. Não foi Cristo. Cristo recebe um corpo. Um corpo foi preparado para Cristo. Um corpo me preparastes. Ok? Sacrifício e oferta não quiseram quando entra no mundo, mas um corpo me preparastes. Em João 1, quando nós lemos o verso 14, o que diz o verso 14? O verbo se fez carne, o corpo, preparado para Cristo. Ok? Amém, irmãos? O corpo preparado para Cristo. E o que Cristo fez? Habitou entre nós. Esse habitou, volta lá em João, que daí você anota, fica fácil, porque daí depois João 1. E aí você vai entender, né, onde queremos chegar. Deixa eu pegar aqui na minha tradução, My Bíblia, porque João 1, 14. Ok? E os irmãos vão entender, porque parece, eu falei para os irmãos que a gente ia aprender um pouco sobre o tabernáculo, sim ou não? Sim. Mas é isso que a gente está vendo, pode parecer que não, irmãos. Por quê? A chave está aqui, ó. O verbo se fez carne, ou seja, quando Jesus veio ao mundo, sacrifício não quisestes, mas me preparastes um corpo. Jesus veio em matéria, em corpo. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, sim ou não? No 14. Esse habitou, a palavra grega para esse texto é esqueno. Significa tabernaculou entre nós. Esqueno? Esqueno. S-K-E-N-O-O. Que significa tabernaculou. Amém. Esse habitou é Cristo tabernaculou entre nós. Essa é a tradução mais literal. Vimos a sua glória. Por que vimos a glória? Nós estamos lendo o texto e voltando. Por que vimos a glória? Porque ele era exatamente a imagem do Deus invisível, a semelhança do Senhor. Não foi, né? Nós não lemos em Hebreus 1? Não lembro? 1:3, exatamente. Vimos a sua glória porque ele veio a imagem de Deus. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de... Mas veja uma coisa, irmãos. Cristo, tem um negócio. Cristo, quando veio à terra, ao mundo, havia um corpo preparado.
Cristo vem e habita no corpo, tabernaculando, habitando no corpo. Ele veio para tabernacular ou habitar num corpo, sim ou não? Sim. Cristo veio em carne, sim ou não? Sim. Habitar num Corpo. corpo. Mas Cristo, quando ele vem, a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a glória. Ele esvaziou de si mesmo. Tudo que ele tinha como Deus, Cristo se esvaziou. Mas Cristo no mundo expressava a glória de Deus, era cheio de verdade e de graça. Ele se esvazia, mas ele é preenchido com graça e verdade. Ele é cheio de graça. Cheio. Consegue entender o que é algo cheio? É algo que eu tenho um algo e este algo agora foi cheio, certo? Cristo se esvaziou, ele veio oco, vazio, abriu mão da glória, mas ele era cheio de graça, verdade, e vimos nele a glória do Pai. Por quê? Onde tem a imagem de Deus, também se manifesta a verdade e a graça. Quem carrega a imagem de Deus, carrega graça e verdade. É cheio disso. Tem o seu interior completo nisso. Consegue entender, sim ou não? Vamos lá. Aí respondendo a pergunta da Samantha, né? Vendo essa questão da glória, vendo essa questão do... O que acontece? Os irmãos, não vamos ler texto, senão vai ficar muito extenso, mas se os irmãos tiverem alguma curiosidade, assim, quiserem ver mesmo, né, as obras de Jesus, a gente sabe que se pegar os evangelhos ali, Mateus, Lucas, Marcos, enfim, João eu acho muito interessante também. O evangelho de João eu acho muito interessante. Vai contar, é o evangelho que traz uma revelação que os outros já nem trouxeram, né? Porque os outros evangelhos vai falar do anjo que veio falar, né, com a mãe de Jesus, e você vai conceber e não sei o que. Aqui está trazendo desde que era verbo, desde que era palavra, desde que estava com Deus, né? João foi no fundo do fundo. Mas vamos lá. Jesus, quando ele começou o ministério, né, com 30 anos de idade, ministério que eu digo público, ok? E o que acontecia? Onde Jesus passava, as coisas que estavam em desordem se restabeleciam. Por quê? Por causa da imagem. Porque Jesus nunca perdeu a imagem. Ou seja, tudo que estava fora voltava ao eixo. E quando eu digo tudo, é tudo. Quem carrega a imagem, carrega o governo e a glória de Deus. E a resposta daquilo que está tem que ser compatível com o governo. Então, assim, Cristo, tudo faz. E não eram só as coisas que estavam ruins. É isso que eu queria responder para Samantha, né? Eu não quero que você fique pensando que para governar para Deus as coisas precisam estar em desordem. Não. As coisas só precisam obedecer o governo de Deus. Ou seja, como é que Adão governava no jardim se tudo estava pronto? Simples. Por que ele não precisou plantar? Porque ele carregava a imagem de Deus. O que a planta tinha que fazer? Dar fruto. Quando a imagem chegava, a planta frutificava. Adão não precisava trabalhar, não precisava falar. A planta obedecia a Adão como se ela estivesse obedecendo ao próprio Deus. Os animais obedeciam. Por que um leão nunca atacou Adão? Eu não estou falando porque os animais antes não comiam carne. Obviamente que o animal também se tornou violento depois do pecado. Também sei disso. Mas imaginem, irmãos, animais grandes. Mesmo, eu não estou falando dos dinossauros. Eram selváticos, né? Exato, são selváticos. Sim ou não? Criou Deus animais selváticos. Ok? Continuaram Que comiam erva, mas não eram violentos ao ponto de matar um ao outro, de comer. Isso veio depois da queda do homem. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Você pega, imaginem animais menores, ou o próprio homem, vivendo perto de um rinoceronte.
Por mais que ele não te coma, se ele te pisar, você morre. Se ele esbarrar em você, já era, irmãos. É um bicho muito bruto, sim ou não? Sim. Né? Já estudou sobre isso? A carcaça do rinoceronte ou do hipopótamo é dura, você pode pegar com a mão um pedaço de ferro e tentar furar, você vai entortar o ferro e não vai furar o bicho. Se ele te der um chega pra lá, irmãos, é coma direto. É UTI, sabe? Tchau. Mas por que o animal não fazia isso? Porque o homem e outros animais onde o homem andava, o jardim inteiro tinha a presença de Deus e tudo tinha que obedecer à presença. A árvore dava o fruto, o animal se comportava como ele deveria se comportar. Já não tinha desgoverno ali, era o governo. Era tudo governado. Eu vou trazer isso para Jesus, por exemplo. Não era só problemas que Jesus trazia à ordem. Por exemplo, quer ver? Por exemplo, houve um momento que, né, o Pedrão, vamos pegar nessa linha, né? Deixa eu ver por onde que eu posso conduzir os irmãos. Houve um momento que Jesus estava no barco. E aí o que acontece? Aí eu vou falar de um problema, né? Aí estava num barco, os discípulos estavam num barco e começou a soprar de tudo que é lado, e as águas agitaram, o vento ficou agitado. O que Jesus vai fazer? Acalma a tempestade. Jesus acordou, já deu a ordem, ele tem a imagem. E detalhe, né? Como que as coisas foram criadas e colocadas em ordem? Pelo Deus falou. Como que Jesus aquietou o mar? Falando também. Como que nós governamos? Falando também, a gente não pode ficar mudo. Temos a imagem, mas como que a imagem de Deus trabalha? Falando. Então, Jesus a mesma coisa. Aquieta mar. Aquieta vento. O que o vento fez? Quietou. Problema, sim ou não? Resolveu, restaurou, remiu. Mas, por exemplo, quando se eu não me engano era Pedrão também, né? Aconteceu um episódio. E aí foi levantado que eles tinham que pagar tributo. O que Jesus falou? Vai lá, tem o peixe. Vai lá, pesca o peixe. Abre o peixe, dentro do peixe tem uma moeda. Já sabia. O que aconteceu? Ali não tinha problema, irmãos. A pesca maravilhosa também. Volta lá. Exato. Olha o que aconteceu. A imagem de Deus deu uma ordem. Cristo carregou a imagem, carrega a imagem. Ele é o único que não perdeu a imagem. Não perdeu a glória que ele expressava. Hoje, obviamente, que a glória que ele tinha, o Pai deu de novo. Mas a glória que ele expressava, o governo dele, ok? Através do verbo, através da palavra. É assim, Cristo falou assim, vai lá e pesca. O que aconteceu? O peixe foi obrigado pelo governo a comer uma moeda. E foi obrigado a ir até o anzol de Pedro. Porque isso é governo. Foi governado a fazer aquilo. Então, você entendeu? Então, assim, o que eu quero que você faça, você vai fazer. Como que nós vamos trabalhar no governo de Deus? O que é para ser feito, nós vamos chegar com a plena imagem, com a plena ordem e vai acontecer. Glória a Deus. Como que Deus quer? Essa pedra tem que jorrar água por cima dela e passa. Está jorrando por aqui? Pedra, passa por aqui. Passo perto de uma árvore, fruto. Quero fruto. E acontece na hora. Foi na hora. O peixe comeu o negócio, Pedro pescou o peixe, abriu o peixe e tinha uma moeda lá dentro. Você vê? E isso é ordem, governo, imagem. É para que tudo funcione como Deus quer que funcione. Só que só faz isso quem carrega a imagem. Quem não tem imagem não governa. E não há glória de Deus sendo expressa. Não, eu ia pedir, você já fala já. Perdão. Deixa você me perguntar. Não. Você vai perguntar? Não. Pastor, tá. Senhora. Então, nós Senhora, carregamos. sacanagem. Nós carregamos a imagem de Deus. Não sei. Porque assim, se vão tá falando, a gente está vendo aqui na Bíblia, Sim. Aonde a gente passa, tudo tem que mudar. Sim. Mas quando a gente vai ver a realidade de nós, estou falando de nós ao todo, o corpo de Cristo ao Sim. todo, não é exatamente assim. Sim. Então isso é Por um, isso que eu falei que eu não sei, se a gente então, carrega. Isso que eu falei, isso é um problema, porque nós podemos carregar a imagem do Senhor pelo que Ele fez, ou não. Você está pegando, Samir. É isso aí mesmo.
É isso aí mesmo. É por isso que eu falei, eu não sei se nós temos a imagem de Deus. E tudo tem que mudar, porque eu olho minha vida. Aí é que está essa questão do tabernáculo. É aí que a gente vai chegar. Por isso que eu falei, nós vamos começar de trás para frente. Então, né, o que a Sam pegou é exatamente isso. Deveria. Por que não é? Tem algum problema? Não sei que Tem algum problema. Pode falar. Mas aí eu acho que até o que eu vou falar tem uma consideração aí, porque a palavra tem poder, certo? Sim. A palavra, Sim. Tanto é que para criar todas as coisas foi necessário Sim. a palavra, Sim. né? Foi através da palavra que tudo se fez. Aham. E o que acontece com nós, eu lembrei do que aconteceu, por exemplo, com Zacarias, né? Porque ele foi visitado pelo anjo para anunciar de que seria gerado um João, né? Sim. E aí João, pela falta de fé e por não crer, João duvidou, e aí o que o anjo fez? Calou imediatamente Zacarias até o nascimento de João, porque se ele fala, ele iria atrapalhar todo o ciclo, né, que era o propósito de Deus. Então, da mesma forma que nós temos que aprender a falar, né, para que haja existência, né, pela fé de todas as coisas, pela nossa falha, né, humana, né, por não carregarmos a mesma fé que é de Cristo, né, nós temos a fé em Cristo, mas nós não temos completamente essa mesma fé, nós necessitamos dele. Então, por essa razão, que nem tudo acontece do jeito que a gente quer, porque às vezes nós falhamos até no nosso falar, naquilo que estamos proferindo. Sim. Porque aquilo que estamos proferindo, profetizando, né, para a nossa vida, às vezes vai na contramão daquilo que Deus quer, entendeu? Então, por isso que é o que a Sam me falou, né? A gente não consegue conquistar e dominar todas as coisas porque a gente ainda não atingiu esse nível, né, que há em Cristo, que há na verdadeira, na completa imagem, né? Mas o que o pastor está falando, acho que é muito mais profundo do que pelo que você está falando. Sim, sim. Muito mais profundo, e um erro assim que a gente não está no corpo de Cristo, porque assim, por mais que aconteceu lá com Zacarias, né? Na verdade, eu não vejo assim que foi por causa por causa da palavra dele, porque ia acontecer de qualquer jeito, tinha que acontecer. Né? Então, se a gente falar que não ou que sim, tem que acontecer, porque olha o que está acontecendo, né? Mas ali na verdade foi uma disciplina, né? Mas tem sentido o fato de realmente falarmos ou sermos privados de falar, né? Para que algo se cumpra, para que algo aconteça. Mas se for tratar do corpo, eu acho isso muito vago, porque exato. Porém, a questão de não governarmos, a questão de não termos e não vivermos o que Cristo viveu, é por não carregarmos a imagem. E não carregamos a imagem. Por isso que eu falei. Nós estamos sendo formados ainda. Mas não é essa a imagem. Não é a imagem da completude da obra de Cristo em nós. Não é isso. É algo que os meus irmãos... Ter a real presença. Né? Ter a real presença. Né? Ser dominado. Também não é presença. Quer ver? Eu vou ajudar um pouco os irmãos. Não é por causa do pecado? Não também. Porque Jesus não tinha pecado. Sim, exatamente, né? Jesus então, realmente ele estava não tem pecado. pronto, ele era perfeito. Sim. Ele podia ter pecado, mas ele não pecou. Ele não pecou. Porque ele fez tudo como homem. Sim, exatamente. Porque ele já tinha se esvaziado de toda a glória. Já, ele fez tudo e venceu, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo número 2. Pai, você trouxe.
Não, é uma coisa muito interessante. A gente, você vê, nós estamos falando de Cristo, a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo, falando de Adão, para nós entendermos o fundamento de um tabernáculo. Ok? Tudo, os irmãos não podem se esquecer do texto de João 1. No 1 era o Verbo que estava com Deus, que se fez carne, e nele estava a vida. Ou seja, onde há a imagem de Deus, há a vida de Deus. A luz, porque a luz é a vida. A glória de Deus, a expressão da glória de Deus. Amém ou não amém? Há governo de Deus. Há alguém cheio de graça e verdade. Isso não pode ser esquecido. O Verbo se fez carne. Essas são as características de quem carrega a imagem. Exato. O Verbo se fez carne. E o que ele fez? Tabernaculou entre nós. Cristo é a imagem exata de Deus. O que Cristo é? A imagem exata de Deus. Por isso que todo o ministério... Houve falhas no ministério de Cristo, sim ou não? Não. Houve alguma vez que Cristo quis curar e não curou? Não. Houve alguma vez que Cristo quis restaurar e não restaurou? Houve alguma vez que Cristo falou assim, puxa, eu queria... Na verdade, só houve uma coisa que parece que ele quis fazer e não pôde. Que ele quis fazer muitas maravilhas, mas quando ele estava na terra dele, ele disse que profeta da terra não tem muita honra. E aí ele... Por causa da Ele queria incredulidade curar, do povo. Ele queria curar, mas por causa da incredulidade. Exatamente, o povo ali era meio complicado. Mas a ideia é, se ainda assim, né? E eu vou entrar num assunto interessante com os irmãos, né? Nesse ponto. E se ele quisesse curar? A Bíblia falou que ele não pôde. Mas ele não pôde porque ele realmente foi impedido, que ele não podia fazer, era impossível dele fazer? Ou foi mais essa questão realmente de honra na pátria? Cristo não tinha poder para curar ali naquela terra? Acho que tinha, mas eu acho que a questão é que por ele ser obediente a Deus, né, apesar dele ser, né, carregar a imagem do próprio Deus, mas ele vivia sob a obediência do Pai. E eu creio que todas as coisas que Cristo, as obras, né, de Cristo, ele primeiro obedecia ao Pai. Sim, com certeza. Com certeza. Mas deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Para eu curar, é aí que eu quero chegar. Para eu curar alguém, eu preciso que a pessoa tenha fé? Sim, com certeza. Não. Não? Não. O paralítico tinha fé, porque ele perguntou se Quem? ele ia ser curado. O paralítico lá, o cego, não lembro. E ele falou... Esse é um engano que está no meio da gente. Para eu curar, eu estou orando pela pessoa, se ela não tiver fé, não vai. Não, Pergunto... Não assim, tipo, eu acredito assim, que a pessoa, ela também pode cooperar para que ela não seja. Sim. Porque realmente, lógico, Mas no final de todas as coisas, se o prazer de Deus é curar ela, para que ela tenha... Porque se você tem o governo e tem a imagem, vai acontecer. Não, mas não nos foi ensinado por muito que a pessoa precisa ter fé? Que fé que Lázaro teve? Ele estava morto. E eles não estavam com fé, eles estavam em luto. Ninguém ali tinha fé, porque já estava no quarto dia e cheirava mal. E detalhe, a ordem foi para Lázaro. Que fé que o morto teve que ter para ele ser curado? Da morte. Cristo só disse assim, sai para fora. Por quê? Porque eu tenho o governo, eu tenho a imagem de Deus. Você não está obedecendo a mim, você está obedecendo a Deus. Exatamente. Sai para... Não tem acordo. E eu ouvi... Esses tempos atrás eu ouvi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que eu dei muita risada. Ai, Senhor. Lázaro estava lá no paraíso, irmãos, já. Aí ele chegou, irmãos, é onde a gente quer chegar. Aí chega Jesus e fala, Lázaro, vem pra fora. Lázaro falou, putz, voltar, não, deixa eu aqui. Mas não tem acordo, Lázaro, você tem que voltar. Imagina você com um pezinho no paraíso, irmãos. Oh, meu Deus. Aí Cristo vem e fala, vem pra fora. Você fala, oh, meu Deusinho do céu. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer que nem o peixe, engolir a bodega da moeda, ir lá no anzol e ser pescado. Não tem o que fazer, entendeu? Tem que... Governo e imagem, irmãos. O que está acontecendo? É Deus que está fazendo.
contra Deus não é argumento. É isso que Cristo fazia. É isso que eu quero que os irmãos peguem. João 2, verso número 19, diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Sim ou não? Sim. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado o templo e tu levantarás em 3 dias. Veja bem, do que Jesus estava falando na questão de templo aqui? Dele mesmo. Mas o que os judeus estavam entendendo? O templo. Jesus não estava falando da casa, do templo. Jesus estava falando do seu corpo, do seu templo. Vai ser derrubado, mas em 3 dias reerguido. Isso é o tabernáculo do Senhor. Amém? Amém. Primeira carta aos Coríntios. Temos 4 minutos, irmãos. Não fique ansioso porque ele vai continuar, tá bom? Mais 15 já cresce. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Coríntios 11. Eu vou ler 2 textos aqui. 2 não, como está tudo em Coríntios, eu vou ler 3 textos aqui, amém? 1 Coríntios 11, 24, os irmãos conhecem esse texto. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. O corpo foi partido por nós. Façam isso em memória de mim. Primeira carta aos Coríntios ainda, a gente vai falar 3 textos aí da carta aos Coríntios. Capítulo de número 3. Verso de número... Nossa, está em Romanos. Eu estou lendo, estou tentando entender o texto, não vai mesmo. Ok. Eu não vou conseguir entrar nesse texto aqui, que pena. Mas depois a gente fala. Vamos lá. O que eu quero que os irmãos entendam? Ok? Cristo é a imagem de Deus? Sim. Exata. O que ele expressa? A glória, o governo. Ok? Governo de Deus, a glória de Deus está expressa na imagem de Cristo. De que forma que Cristo foi imagem na terra? De que forma que ele é imagem? Porque ele tem um corpo. Então, é humano. Um corpo que todo mundo vê. O que Cristo faz com esse corpo antes de morrer? Partiu. Eu reparto o meu corpo entre vós. Exato, eu reparto. O que é repartir? Partiu. Isto que vocês partem é o meu corpo. Ok? Cristo parte esse corpo. Amém? O que Cristo vai falar com Deus na sua oração? Que a Bíblia traz como uma oração intercessória de Jesus antes dele se entregar. A única coisa que Cristo pede ao Pai é: Pai, da mesma maneira que somos um, que eles sejam um também. Tu em mim, eu neles, e eles em nós. Jesus só queria uma coisa: que fôssemos um nele. A única coisa que Jesus não se importou com mais nada.
Vou cumprir o que eu tenho para cumprir. O que eu preciso, Pai? Que exista uma unidade. Ok? Por quê? Porque esta unidade nada mais é do que o corpo que eu reparti. Mas eu não quero, o propósito não é que o corpo ande desmembrado. Eu preciso que o corpo esteja junto, membrado. Ok? Como sendo. Essa foi a única preocupação de Cristo. Foi o clamor, a intercessão de, eu só estou preocupado, Pai, parta o meu corpo, mas faça deles um. Entende isso, sim ou não? Eu tinha falado 1 Coríntios para os irmãos? Sim. Capítulo número 3, versículos de número 1. Aí os irmãos vão entender, eu vou deixar isso daqui, não vou dar mais a cereja de nada, a gente começa depois lá na frente. Paulo falando da igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Não é que Paulo não quis. Paulo não pôde falar. Eu não pude falar como espirituais, mas como meninos em Cristo. E olha, irmãos, Paulo não está falando com ímpios. Paulo está falando com uma igreja, ou a igreja, parte da igreja, parte dessa fração, parte dessa repartição do corpo de Cristo. Sim ou não? A igreja de Deus que está em Corinto. E ele está falando assim, eu não pude vos falar como espirituais. Eu tive que falar com vocês como carnais e como meninos. Então entendam, muitos que estão sendo igreja, estão sendo igreja carnal e meninos. E quando eu digo igreja, quando vem para a comunhão, mas não deixaram de ser carnais, não tem nada de espiritual e não tem nada de maduro, são meninos. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podies. Não é que eu não quero, é que vocês não podem. Nem tampouco ainda agora pode. Então, não podiam e continuam sem poder. Você vê que o negócio não resolve, né, irmão? Não resolve. Porque ainda sois carnais. Olha o que Paulo agora vai conectar. Ainda sois carnais. Havendo entre vós, por que eles estão sendo carnais? Porque entre eles há inveja, contenda, dissensão ou divisão, separação. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Irmãos, Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e ao paraíso. Viu coisas inefáveis, que ele gostaria até de falar, mas que pra gente daria ruim. Aí Paulo volta e fala assim, não vou falar, não posso. Não, porque vocês ainda são carnais. Meninos. Carnais, meninos. E entre vós há divisão, dissensão, contenda, inveja e um monte de outras coisas. Irmãos, segura aí, a gente tem uma visão errada das coisas do Senhor, muito errada. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, se eu não me engano, eu vou contar aqui, mas se eu não me engano são 16 capítulos, se eu não estiver enganado, não estou, 16 capítulos. Nós já lemos nas imersões de quarto. O pastor antes está ali no fundo. Se você não lembra, eu te desafio a ler de novo toda a carta de Coríntios. São só 16 capítulos. Não é muita coisa assim. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 ao capítulo de número 16, pegou esse povo de Corinto só para tratar uma coisa: divisão, mutilação, separação.
o apóstolo, é a única carta que o apóstolo Paulo, é a única igreja, né? Igreja que eu digo posicional, os irmãos sabem, né? Que o apóstolo Paulo vai pegar de 1 a 16 para tratar um problema de divisão. E a ceia que está aqui, que está no capítulo 11, não foi diferente. Porque vós vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque todas as vezes que estão comendo a ceia do Senhor, não esperam um pelos outros. Dividem um grupo para cá e um grupo para lá. Paulo foi tratar um problema que a igreja estava passando, que era o problema de divisão, dissensão, por inveja e por contenda. Que mais a gente vê hoje. Por isso que ele está falando, vocês são carnais, meninos. Só que olha como andava a igreja de Corinto. Olha como a gente tem uma visão errada das coisas. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios aí ainda, capítulo de número 1, versículo de número 7. Logo no começo, olha o que Paulo vai falar para eles. Ó. Eu encerro aqui, tá, irmãos? Tá bom? Olha o que Paulo vai falar para a igreja de Corinto, ó. De maneira que nenhum dom, não faltava um dom para esse povo. 1,7, perdão, sabe? O 5 também é poderoso, né? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. É poderoso, mas ele tem um problema muito grande. Quer ver? Ó? Vamos ler o 5, o 6 e o 7, então. Leia aí, então. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Foi enriquecido onde? Em Cristo. Nele. Ok, continua. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Continua. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ok. De maneira que não vos falte nenhum dom. Não falta nenhum dom para o povo de Corinto. Continua. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, não faltava nenhum dom para a igreja de Corinto. Não diz a mesma coisa do povo de Éfeso, não diz a mesma coisa do povo da Galácia, mas em Corinto está dizendo, não lhes falta nenhum. Então entenda, eles profetizavam? Profetizavam. Falavam em línguas? Tinham a palavra da sabedoria? Sim. Tinha a palavra do conhecimento? Sim. Tinha o dom da profecia? Tudo isso. Tudo isso, tinha interpretação de línguas? Não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. E Paulo mesmo assim vai falar, vós sois meninos e carnais. Por quê, irmãos? Maturidade não está ligado a dons. Maturidade está ligado à unidade. Não importa você carregar tudo isso se vocês andam separados. Por quê? Porque vocês separaram, não forma a imagem de Deus. Não tem governo e muito menos glória. Estão pegando agora, sim ou não? Eles tinham tudo isso, mas só que não se unem. Faziam as facções. Não tem imagem, não tem. Ó, irmãos, é muito sério. Não tinha comunhão. Não tinha comunhão. É o Exato. principal. Exato. Nossa. O que os irmãos têm que entender é o seguinte, são essas concepções erradas que nós temos. Ó, muitas pessoas vão achar, talvez não os irmãos, mas muitas pessoas vão achar assim, ó. Eu vou falar como pastor ou como pregador da palavra, certo? O pastor está ali, ele está expressando a imagem de Deus. Um pregador não expressa a imagem de Deus. É impossível fazer isso. Porque Jesus ele falou para comer o corpo dele e foi na ceia, ou seja, ali ele já estava dizendo que ele queria todos juntos. Exato. A imagem revelada na um pregador, vou repetir para os irmãos vão entender. Um pregador não expressa a imagem de Deus. Como que o pregador vai expressar a imagem de Deus? Se quem está com ele está junto. Realmente junto, senão não tem. Ele pregou só. Por que as coisas não acontecem como deveriam acontecer? Por que a gente não governa como deveria governar? E por que a glória de Deus não se manifesta no nosso meio? Porque você olha para o povo e só há divisão. Só há inveja e só há contenda. Meninos que não amadureceram.
Não há imagem de Deus. As coisas nunca obedecerão ao corpo do Filho se ele não estiver completo. Isso é muito sério, irmãos. Parece que batemos sempre na mesma tecla, mas é assim. Não há, irmãos, é assim, ó, é incabível nós orarmos o Senhor, né? Pai, que venha o teu reino. Mas como que vai vir o reino se a gente não carrega a imagem? E sem a imagem eu não posso governar. O que eu preciso? Viver em unidade. Consegue entender? Talvez por que não estamos sendo curados? Porque estamos andando como meninos. Aí Jesus vai falar no Evangelho de Mateus: aquele que não se junta comigo espalha. Aquele que não soma. Não dá para você ficar meio, eu estou neutro. Não, irmão, se você não está somando, você está dividindo. Se você, tem duas coisas para fazer no que se diz respeito à vontade do Senhor: ou edifica ou destrói. Eu não edifico ainda, pastor. Eu não edifico, eu tenho dificuldade, então está destruindo. Não tem outra coisa a fazer. Ele diz exatamente: aqueles que não juntam, espalham. Não tem meio muro. Ou está cooperando, ou está jogando contra. Entende isso, sim ou não? Estamos perdendo o desejo de estar juntos, irmãos. Estamos perdendo o desejo de caminharmos juntos, avançarmos juntos. Entende isso? Qualquer coisa hoje é motivo para eu não estar junto. Qual é o problema disso? Não tem imagem, não tem glória, não tem governo. Não tem cura, não tem milagre, não tem mesmo. O povo de Corinto cedeu. Em tudo fosse enriquecido nele. E se ele, se não tem, é o que o pastor Leandro ministrou na ceia. É como se cada um aqui saísse com um pedacinho de Cristo. O que vai acontecer se faltar um? O corpo está completo? Não está completo. Eu posso dizer que aquele corpo é a imagem de Deus? Não está completo. Não tem imagem. Muito delicado isso. É muito delicado. Mas é isso, irmãos. Depois a gente volta a falar do tabernáculo. Por que eu quero dizer isso? Nós vamos estudar o tabernáculo. Estamos vindo de trás para frente, da revelação do tabernáculo ao tabernáculo. Cristo tabernaculou entre nós, sim ou não? Porque ele veio habitar num corpo. E hoje, irmãos, aí você vai com isso na sua cachola. Hoje somos o corpo de Cristo, o tabernáculo de Cristo, a habitação de Cristo, que precisa ter a imagem restaurada para que governe e expresse a glória de Deus. Entendeu isso ou não? É óbvio que no final de toda a obra, quando aí sim, que foi que minha mãe, quando a plenitude, quando Deus quando Deus for tudo em todos, obviamente que só vai ter a imagem de Deus. Mas precisamos, irmãos, realmente voltar a essa questão da imagem. Nós precisamos realmente quer tomar o governo, temos que voltar a ter a imagem de Deus. E o que determina a imagem? A unidade. Amém. Essa foi a briga de Paulo, unidade. Não tem como, vocês são meninos e carnais. Pastor. Vocês querem avançar, vocês precisam ser espirituais. Como? Voltando a ter a imagem. Falando sobre isso, pastor, isso abre até o nosso entendimento, porque dá-nos a entender quando nós vamos ler Mateus principalmente, fala sobre o reino, nós entendemos que o reino, é por esforço, ok? Mas é pelo meu esforço que a gente tem escutado, falando o que a gente tem escutado aqui, aprendido aqui. E a gente tem é o meu esforço. Só que a gente tem de pensar que eu vou governar, mas estamos esquecendo que será um corpo, de vencedores que irá governar com Cristo. O corpo de Cristo vai estar lá. Assim. E a gente tem o pensamento, não, que eu quero governar, mas a gente esquece porque a gente não está tendo esse poder, essa transformação quando a gente pisa, transforma, curas, era para estar acontecendo curas aqui,
era para estar acontecendo, era para a gente estar governando, sendo a semelhança, mas a gente só pensa, eu quero governar, mas está esquecendo disso, da unidade. Porque Cristo ele poderia ter feito o ministério dele sozinho, mas ele escolheu 12. Então ele não foi sozinho, ele foi com o corpo. Sim. Exatamente. É sempre pensando na unidade, você, né? Sempre. E realmente, é que é profético. A gente sabe que nem todos vão reinar. Isso é profético, isso não tem como eu mudar. Mas por quê? Porque só não vão, não é porque não querem. Sim. Não é porque não podem, perdão. É porque não querem. Seriam para todos governar. Seria para os crentes não serem jogados a disciplina no Hades. É que é difícil, irmãos. Por quê? Por causa dessa bendita coisa que sempre aconteceu desde o tempo do apóstolo Paulo. É dissensão, divisão, inveja, ou seja, é assim, eu não concordo com o jeito que você anda, eu não concordo com o jeito que você trata lá na sua igreja, por isso que eu tenho a minha placa, por isso que eu tenho a minha, por isso que eu sigo isso. Eu já ouvi de pessoas, irmão, você é fiel em alguma coisa? Eu já ouvi assim de pessoas, não estou indo na igreja. Mas filha, é só procurar, você vai achar uma que você se adapte. Irmão, que absurdo isso. É como se a igreja fosse um outdoor, né? Escolhendo. Exatamente, é como se fosse, realmente, eu fico pensando como uma maquininha essa que você põe a notinha e escolhe o que você quer comer, mas de possibilidades infinitas, vai pegando, uma hora você gosta. Por quê? É assim, na mente, tem igreja para todos os gostos. E aí Cristo está dividido. E por isso que ele tem que viver. Não tem um corpo. Tá, por isso que, para os irmãos entenderem, se a gente fosse caminhar por um princípio bíblico, se nós fôssemos caminhar na ideia do que seria, aqui em Atibaia deveria ter quantas igrejas? Uma só. Que representa a cidade. Não é que aqui em Atibaia é diferente da igreja de Bragança, mas por conta do local, uma igreja, como era lá atrás. Ao povo de Corinto, ao povo de Atibaia. Mas o que acontece aqui? É como se jogasse um morteiro, uma dinamite e fracionou tudo e os caras não querem nem saber. Sim. E olha que tem bastante. E por isso que o corpo sofre. Sofre. E o que acontece dentro da nossa comunhão? Irmãos, de verdade, se eu fosse Deus, ou se você fosse Deus, eu não vou falar nem de mim, você ia se surpreender. Primeiro com você mesmo. E depois com o que está sentado do seu lado. Porque sai de dentro de nós ainda inveja, sai de dentro de nós ainda contenda, sai de dentro de nós ainda divisão. Eu sei mais do que você não sabe nada, o outro faz isso, o outro faz mais, o outro prega mais. Porque nós entramos numa vibe, vamos dizer assim, de que a gente fica medindo as coisas pelo que nós fazemos. E esquecemos de viver em unidade. Qual é o problema disso? Não tem imagem. Tudo, não tem nada, não tem imagem, tem governo, tem glória, tem nada. Aí fica aqui, entra no mantra, ora, jejua e nada acontece. Nada acontece. De novo, os irmãos vão embora com isso. Tabernáculo, nós vamos estudar, isso aqui é o princípio do tabernáculo. Tabernáculo fala de unidade. Tudo no tabernáculo, quando nós formos estudar, tudo coopera para uma única coisa. Não é, eu sou o tom da preposição, o outro é o... Não, entendeu? Não, exatamente. Amém, irmãos? Amém. Depois nós avançamos mais com relação a isso aí. Certo? Amém.